De noite eu vou fazer pulseira. Então eu já vou medir aqui o tamanho do elástico e eu já vou tentar, né, qual miçanga eu vou querer botar na minha pulseira, né? E as miçangas que eu vou botando, vou botar aqui nesse potinho. As miçangas que eu vou botar tudo nesse potinho. Então vem comigo. Gente, pra esse vídeo eu tô com a minha mãe. Fala um oi, mãe. Oi. E, gente, hoje a gente vai fazer pulseira. E eu já vou escolher a minha pulseira, que eu vou ver qual pulseira eu tô escolhendo as miçangas que eu vou botar aqui. E a minha mãe tá fazendo uma pulseira pra mim também. E vocês vão decidir qual pulseira ficou melhor. Yeah! E vamos ver como é que vai ser, quem vai ganhar. Mãe, eu acho que é eu que vou ganhar. E você? Acho que é eu, com certeza, né? Ah, então vamos ver. Eu vou botar também, peraí, gente, tem algumas coisas fora do lugar. Tem essas bolinhas aqui também, ó. Esses são grandes, né? Deixa eu botar. Eu também botar. Vou pegar essa bolinha aqui. Também vou botar essa bolinha aqui. Eu vou botar esse cristal aqui. Verde. Vou pegar esse daqui. Esse negócio aqui. E essa pulseirinha aqui. E eu vou pegar esse emoji aqui. Olha, gente, como que tá ficando esse negócio aqui. Gente, eu tenho certeza que a minha mãe vai ganhar. Não, gente. O da minha mãe tá muito melhor do que o meu, pelo amor de Deus. Tá lindíssimo o da minha mãe. Esse já manchou, não vou botar, é um amarelo. E, gente, olha como tá ficando aqui. Eu vou pegar também esse... não, deixa eu pegar, gente, essa estrela não dá, né? Eu vou pegar esse negócio aqui, ó, gente. E eu tenho que pegar o elástico também pra eu fazer, né? E vamos lá, deixa eu pegar esse quadradinho também. E é isso, agora eu vou pegar o elástico pra medir aqui meu pulso e freio. E é isso. Vamos juntos, caiu. E é isso. Volto com vocês. Eu já peguei aqui o elástico, ó. Meu Deus do céu, já peguei aqui o elástico. E eu vou montar minha pulseira agora. Eu vou só jogar a pulseira. E vocês já vão ver ela pronta. Vocês já vão ver ela pronta. Gente, ficou pronta. Uau! Agora eu vou mostrar o da minha mãe, o resultado. O resultado da minha mãe foi esse. Gente, eu achei que eu vou votar nela, porque, gente, ela fez muito bom, gente. Eu amei já a minha. Não ficou nada a ver. O dela ficou bonitinha, gente. Fala sério. Eu amei. Agora vamos ver aqui no meu braço como é que ficou todas elas. Ficou assim. Eu juro, gente. Eu amei. Eu amei, gente, essas pulseiras. Mas, gente, o que venceu pra mim foi a da minha mãe. Mas, então, gente, esse foi o vídeo. E eu vou deixar uma musiquinha. Então, vamos lá.
Tchau.